Muito bem. Vamos então dar sequência. Nós já vimos então na última aula, na terceira aula, uma logística, né, de como se organiza a própria jurisdição dos procedimentos especiais. É uma questão de apuração técnica, né, de um perfil técnico que o Código de Processo Civil tentou, né, já disse a vocês, que, na verdade, é uma tentativa que me parece, de certa maneira, frustrada, né, porque ela não atingiu bem aquilo que deveria ter atingido, aquilo que deveria ter alcançado como uma referência, quem sabe, histórica, legislativamente falando, no Brasil. Né? Então, quem deve conhecer a história são vocês, né? Dizendo que, em 2009, veio a proposta de um novo código, né? No sistema processual brasileiro, o Código de Processo Civil. E o Luiz Fux, não ministro ainda, né, do Supremo, ele acabou contribuindo muito. Então, ele fez várias comissões. Uma das comissões eu tive o orgulho de participar, uma comissão aqui do Rio Grande do Sul, entre professores, advogados, desembargadores, e patrocinado tudo pela Escola Superior da Magistratura, pelo desembargador Adroaldo Furtado Fabrício. Então, tive ali uma participação sempre efetiva, né, à frente desses trabalhos, que colaborávamos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, todos os estados da federação, deram aí o seu contributo, né, para essa formação do código. Os trabalhos iam sendo bem feitos, nós tivemos até, para vocês conhecerem, nós tivemos várias comissões, 2009, 2010, 2011, por aí, e o Luiz Fux, então, viajava com a sua comitiva por cada estado, né, e buscava, então, subsídios, e nós também fornecíamos por escrito, né, subsídios das nossas reuniões que fazíamos, o que podia mudar, o que não podia mudar, enfim. Num determinado momento, aconteceu que o Fux foi guindado ao cargo de ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, e aí meio que esse trabalho das comissões se pulverizou. Foi uma pena. Nós tivemos, então, uma perda significativa, né, dos membros que então atuavam. As comissões, como a nossa aqui no Rio Grande do Sul, foram desprestigiadas. Infelizmente, nós fomos absolutamente descartados. Nós cansávamos de mandar, enfim, dicas, argumentos, informações prestadas, né, para que o código fosse realmente melhor do que é. E, num determinado momento, a nossa comissão cansou, nos reunimos e, bom, agora chega, nós não vamos dar mais informação nenhuma, não vamos estar nos reunindo aqui fazendo papel de bobos, né? Porque, na verdade, não vamos ter nada aqui de resposta por parte da comissão, esta que se formou, então, por alguns juristas, né? Também gente de renome, enfim, evidente, não vai se retirar. Mas o que aconteceu? Se estabeleceu no código um perfil absolutamente, primeiro, físico, né, visando o processo físico. Segundo, o pensador legislativo, no momento em que se estabelecia uma melhor celeridade para as coisas, praticamente tudo ficou as mesmas, né? Se vocês hoje fizerem um comparativo do código antigo com o código atual, vocês vão ver que praticamente o que se usou ali foi cosmetologia, né? Foram cosméticos ali, então, quem sabe, perfumando uma ou outra das matérias, botando sombra nessa, botando mais brilho na outra, enfim, isso que se fez, então, com o nosso CPC. Né? Então, aí veio, então, a grande discussão, que foi exatamente a questão da jurisdição dentro dos procedimentos especiais. Se compartilharia um sistema de procedimentos especiais próprios na maneira contenciosa, brigada, litigiosa, e ao mesmo tempo, se colocaria em outro lado a chamada jurisdição voluntária, né, excluída dos procedimentos especiais. E aí me parece, eu não, infelizmente não acompanhei isso aí, também não se encontra muito na exposição de motivos do Código, me parece que a melhor postura adotada pelos legisladores, então por essas comissões que aí continuaram, foi a de se fazer uma forma eclética, né? De novo, o ecleticismo dentro do Código de Processo. Aí veio, então, um sistema criado
nesta parte especial do código, lá no processo de conhecimento, os procedimentos comum e especiais. E estes especiais agora vieram divididos em procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. Então, eles mantiveram, quer dizer, no mesmo pacote, posso chamar assim, mantiveram os dois sistemas. E sobre isso, esta forma de jurisdição... Perdão, deixa eu só colocar aqui. Só um pouquinho. Essa forma de jurisdição que nós vimos, então, buscava, segundo esses princípios, a agilização, isso que foi visto na última aula, a parte final da nossa aula a terceira aula, melhor, agilização, simplificação, somatório de procedimentos de cognição, de execução e acautelamento e aplicação subsidiária das normas de procedimento comum. Tá bem, nada de novo se trouxe aqui. Mas aí vem exatamente a grande divisão, né, o corte cirúrgico que o Código de Processo Civil trouxe, de colocar no mesmo lugar, né, como se fossem aqui dois rins de um organismo, né, o rim direito e o rim esquerdo, a mesma coisa. Dentro do procedimento especial deste corpo, se colocou, então, uma jurisdição contenciosa e uma jurisdição voluntária. E vamos falar sobre isso aqui, sendo já de antemão dizendo da própria jurisdição contenciosa que tantos conhecem, né, que é aquela jurisdição onde, na verdade, o conflito está presente, né? A função que se busca é de uma jurisdição plena. Aquilo que se diz, o processo constitui uma ferramenta de pacificação social. Então, aqui entra a jurisdição contenciosa, que tem ali, como está dito, o objeto é compor litígios, contendas, contencioso, onde as atividades de conhecimento, execução e cautelaridade podem estar presentes em duas dessas modalidades, ou mesmo pelas três delas, né? Pode haver um processo com cautelar, com execução e conhecimento, ou só conhecimento e execução, já disse isso em aulas anteriores, mas que na jurisdição contenciosa nasce a verdadeira função do juiz de dizer o direito, né? Porque nós temos aqui duas teses em conflito, em combate. E sobre este combate haverá de surgir uma solução para eles. Então, jurisdição contenciosa teria essa característica. E ao lado dela, a própria jurisdição voluntária, também chamada graciosa ou amigável, né? Consentânea, ela é de consentimento, porque aqui nós não temos partes, nós temos interessados na jurisdição, não são partes. E nós temos também aqui uma jurisdição sem conflito, uma jurisdição sem buscar do juiz uma solução para as partes. Não, as partes já levam ao juiz a solução do problema. Assim, eu posso ter uma situação de divórcio litigioso, contencioso, como eu posso ter uma situação de um divórcio amigável, onde as partes já encaminham ao juiz a sua manifestação de vontades, né? Estas vontades estabelecidas de maneira consentânea, consensual, e por aí nós vamos ter, então, uma validação deste contrato ou distrato, conforme o caso de um divórcio, um distrato do contrato matrimonial. E o juiz, uma vez verificadas as condições desta contratualidade, né, entre as partes, ele vai validar este negócio jurídico verdadeiro, né? Então ele vai ver, vão ver lá se o divórcio está preservada a questão dos filhos, a questão do patrimônio, a questão do nome da mulher, a questão dos alimentos, a questão das visitas, a questão da guarda, se tudo estiver bem veiculado de maneira, vamos dizer, legal e saudável para as partes dentro deste contrato, que se chama ação de divórcio consensual, o juiz simplesmente homologa essa vontade. Quer dizer, entra para a tabela de sentença do juiz, é uma sentença, não deixa de ser, é uma tabela que todos os juízes têm, que vão contar pontos, né? Então ele fica feliz, porque não tem que resolver conflito algum, ele apenas vai examinar ali as condições de legalidade e de contratualidade do próprio pacto, né? Que ali é levado a ele, ao seu conhecimento.
Por essa razão, então, nós vamos ter aqui dentro do próprio sistema da jurisdição contenciosa e da jurisdição voluntária, uma grande divisão doutrinária sobre isto, quando entendem que na jurisdição contenciosa existe, me parece uma certa razão, não total, mas existe verdadeiramente aqui a atividade sublimada do Poder Judiciário. Né? Para isso que ele está, para resolver os conflitos. Jurisdício, dizer o direito. Então, aplicar o direito ao caso concreto, já vimos também no caso de realização do direito, seja em medidas de urgência ou seja em medidas de cumprimento de sentença, né? Onde se realiza também o próprio ato definido pelo juiz. E nessa jurisdição contenciosa, então, nós temos, até o próprio Ovídio Batista da Silva dizia, que na jurisdição contenciosa nós temos a verdadeira jurisdição. E aí vem exatamente o divisor de águas na doutrina, que vai dizer, vão dizer alguns, que a jurisdição voluntária não é jurisdição propriamente. A jurisdição voluntária é, ou pressupõe, melhor, um ato de administração do juiz. Dizem alguns autores, chegam a arriscar, que ele se chama, o juiz, nesse momento, de um administrador de vontades. Olhem bem a situação, então, como fica nesta ideia, né, que me parece também aqui a ser uma ideia a ser também pensada. Né? Mas eu penso assim, por que na jurisdição voluntária o juiz é um administrador? Será que ele seria mesmo um administrador, como dizem alguns? Ou ele está aplicando atos de jurisdição? Vejam, se o juiz homologa este acordo de divórcio entre as partes, chega lá nessa homologação bacana, o juiz vê que todas as condições estão ali presentes, os filhos protegidos, o patrimônio bem dividido, tudo ok. O juiz homologa por sentença, uma sentença homologatória, ele vai homologar por sentença este pacto entre marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, e com isso vai trazer às partes a solução, não do litígio, mas a solução jurídica daquele problema que estava presente entre as partes. Não houve litígio, mas ele resolveu o problema. Ora, se ele resolve o problema, está presente aqui a função jurisdicional, sim. Por que hoje nós temos o divórcio extrajudicial no cartório e o divórcio obrigatoriamente judicial em juízo? Porque no divórcio lá no cartório não tem menores envolvidos. Vamos por aí. Então é um contrato. Agora, quando tem filhos, o juiz é obrigado a definir a matéria, de forma a trazer as partes, ainda que sem litígio, trazer as partes a satisfação da pretensão de direito material, que é a de se separarem e continuarem com as suas vidas. Se fosse assim, ato de administração, vejam, o juiz de paz, que é um juiz civil, não é um juiz investido, né, de jurisdição, ele é um juiz apenas, este sim, administrador do casamento ou dos atos pré-casamento e alguns atos depois de tentativa de aproximação do casal, que são atos depois ali posteriores, evidentemente, quando existe algum conflito. Mas o juiz de paz não pode separar. Este juiz de paz, sim, é um administrador. Por que o juiz de paz pode casar e o juiz de paz não pode descasar? Porque só quem descasa, quando houver menores, realmente é o juiz. Assim se define a situação da jurisdição voluntária, ela vai estabelecer uma atividade que, a meu sentir, modestamente lhes falando, é uma atividade de jurisdição plena. É do juiz de direito esta prática. E se não for chancelada, não for validada, não for homologada esta petição, onde está ali a clausulação deste divórcio, este contrato não tem valor. Simplesmente perde a sua validade, perde a sua serventia. É um contrato qualquer de gaveta. Por quê? Porque não tem o carimbo do Estado. O Estado, o juiz, não participa, né?
E vejam, na jurisdição voluntária, também diferentemente da contenciosa, nós não temos aquele triângulo, né, amoroso entre autor, réu e juiz. Não existe na jurisdição voluntária. Nós temos na jurisdição voluntária interessados em um juiz. Os dois aqui. E nós vamos encontrar o juiz nesta relação direta, claro que de subordinação, né? Ele subordinante e os interessados subordinados à vontade do juiz, ou determinações que ele venha, enfim, a definir. Vejam, se o juiz localiza naquele pacto uma cláusula na jurisdição voluntária, uma cláusula que não obedece à legalidade. Vamos lá, os alimentos dos filhos não estão de acordo com as possibilidades dos pais. O juiz vai homologar mesmo assim? Não. Então, se ele diz sim ao acordo ou diz não ao acordo, gente, o que ele está fazendo? Ele está agindo como julgador. Toda decisão se caracteriza por isto. Um sim ou não. Isso cabe também lá para os recursos do processo civil. Quando o juiz se posiciona, eu tenho ali um ato decisório. Seja sentença, seja decisão interlocutória, seja, enfim, qualquer ato que ele tome, que ele adote como postura dele própria, né? Essa postura onde ele vai investigar a situação e vai deferir ou indeferir, ou deferir em parte e indeferir a outra parte, enfim, ele vai estabelecer ali um ato de posicionamento. E o posicionamento significa, repito, sim ou não. Então, se ele diz sim à jurisdição voluntária, aquela de um acordo de divórcio, ou diz não a este acordo, ele está, sim, praticando ato de jurisdição. Qualquer outro ato praticado por alguém não togado, e vamos lá, para a separação ou para o divórcio extrajudicial, esses feitos em cartório, quando não tem menores, as partes são maiores, enfim, tudo resolvido entre elas, a clausulação está pronta, perfeita, bacana, leva lá para o camarada. Se houver dúvida mínima que seja sobre aquele pacto levado ao cartório extrajudicial, este tabelião, ou mesmo o próprio escrivão, deverão levar ao juiz aquilo que se chama dúvida. E a dúvida será resolvida pelo julgador. De novo. O Estado juiz presente, né, nesta solução deste, vamos dizer, eventual litígio que possa surgir desta jurisdição aí chamada de procedimentos especiais, né? Mas principalmente na jurisdição voluntária é a que mais nos dá dúvidas. Eu até fazendo uma pesquisa e quero estampá-la a vocês. De início, eu falo aqui com o nosso amigo Cássio Scarpinella Bueno, Direito Processual Civil, manual dele, um tomo só. Diz ele o seguinte: lá no primeiro capítulo dos procedimentos especiais, capítulo 14 do livro, no ponto 1, tópico 1, o título 3º do livro 1 da parte especial, que é essa, os procedimentos especiais, dentre eles estão disciplinados os chamados procedimentos especiais contenciosos, ao lado dos que o CPC de 2015 chama, preservando a nomenclatura tradicional, procedimentos especiais de jurisdição voluntária, preservando a nomenclatura tradicional, para designar, respectivamente, os casos em que o Estado juiz atua para resolver o conflito entre as partes, o contencioso, e aqueles em que o Estado juiz atua como mero chancelador e ou integrador, vejam, chancela ou integra aquelas vontades das partes, verdadeiro administrador dos interesses privados. Bom, o que diz o Scarpinella Bueno sobre esta própria frase dele, que vai buscar lá as suas raízes na doutrina tradicional? Exatamente o que eu penso. Diz ele:
Penso que não. Penso que não o quê? Que o juiz não é administrador, né? Tanto nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa como voluntária, a atuação do juiz é e deve ser moldada desde o modelo constitucional do direito processual civil, sendo de pouco ou nenhuma importância a circunstância de não haver, no âmbito da chamada jurisdição voluntária, conflito atual ou potencial, e não há, né? Entre as partes, ou, se o prezado leitor preferir, entre os interessados. Aquilo que eu digo, não são partes, são interessados mesmo, né? Ausência esta que, de resto, nem sempre se confirmará. Se a lei entende necessária a intervenção do Estado, como eu disse agora, quando há menores, né, para administrar interesses privados das partes, para romper o vínculo conjugal, ainda que haja acordo entre os cônjuges, como disciplina o artigo 731, ou desfazer união estável, mesmo com a vontade recíproca dos companheiros, a atuação do juiz será, na perspectiva do processo de sua teoria geral, idêntica à atuação desse juiz, idêntica à daqueles casos em que a sua intervenção dá-se para resolver um conflito lá na jurisdição contenciosa. Assim, por exemplo, diz ele, quando se tratar de divórcio, separação ou término da união estável sem consenso prévio dos interessados. É falsa, por isso mesmo, a dicotomia em geral aceita, tanto quanto é negar ao ato a ser praticado nessa sede as características que indico, para caracterizá-lo como jurisdicional. Ele entende que é um ato de jurisdição. Isto não há dúvida. Se fosse não jurisdicional esse ato, joga isso lá para o cartório, lá o cartório extrajudicial, o 8º tabelionato, o 4º tabelionato, lá o escrivão, lá o tabelião que conseguirá. Não é assim. Tem situações em que o juiz deve presidir esta vontade das partes. Até mesmo na investigação de eventuais nulidades deste pacto, ao juiz é dado o dever, porque o Estado está ali presente para investigar esta legalidade, tem o dever de atuar, sim, senhores. Então, vamos que aquelas causas onde nós temos o maior potencial de perigo, né, quando menores, quando incapazes, enfim, situações que gritam pela natureza jurídica do assunto, estará presente, obrigatória, necessariamente, o julgador, né? O juiz, ou chamado Estado juiz, o nosso juiz constitucional, o nosso juiz competente para aquela causa. Ainda ele diz aqui, só para a gente... Os procedimentos especiais, sendo indiferentes para essa finalidade, a distinção entre contenciosa e voluntária, então, devem ser compreendidos como variantes do procedimento comum. Disse a vocês isso na aula passada, que os especiais estão embutidos no procedimento, no processo de conhecimento, que vai se dividir em comum e especial. É por isso, né, que ele está, então, chamando. Procedimento comum é o mais largo, é o mais, vamos dizer, cobiçado em termos doutrinários, né? Porque a doutrina se debruça sobre o procedimento comum, porque tem ali nele todas as etapas. E os procedimentos especiais, como vimos, eles visam esse enxugamento do sistema, eles visam esta prática de atuação mais, vamos dizer, além de robusta, mais dinâmica, né? Para as partes e para a própria jurisdição. Ele diz, então, só aqui, diante do necessário e incessante diálogo entre os planos material e processual, tá? Vem ele, olha a importância quando eu digo plano material, plano processual, tem que ter esse diálogo. Diante do necessário e incessante diálogo entre os planos material e processual, as características daquele, quer dizer, do plano material, acabam influenciando, olhem que frase maravilhosa, as características do plano material acabam influenciando ou sugerindo ao legislador a conveniência ou até mesmo a necessidade de se alterar o procedimento para viabilizar uma mais adequada e eficiente prestação da tutela jurisdicional, sempre preocupada com a maior efetividade do próprio direito material pelo processo. Vamos lá de novo.
Adianta uma discussão desta? Sim, adianta, porque é exatamente aqui onde vai desaguar toda esta questão de se jurisdição voluntária é jurisdição mesmo ou se é ato de administração. Lá desde o nosso primeiro encontro, quando nós falávamos em direito material e direito processual, que eu não me canso de falar sempre nas primeiras aulas, seja em qualquer lugar onde eu esteja falando sobre processo, para que se compreenda o processo definitivamente, é necessário nós vermos que esses dois planos do direito, material e processual, devem caminhar em conjunto. A fórmula, aquela tão antiga do Código 73, deve ser esquecida. E é isso que diz o Cássio Scarpinella Bueno. Ele estabelece um critério de que se dê mais o direito material do que se entregue mais o direito processual. O direito processual, neste momento, e vamos dispensar essas discussões acadêmicas, o direito processual, nesse momento, ele é, na verdade, um veículo desse direito material, notadamente nos procedimentos especiais, onde nós vamos ter, por exemplo, uma das questões mais complexas da vida humana, que é a questão familiar. A briga entre os familiares, o problema que está hoje grave entre a situação com a pandemia, a situação com a não respeitabilidade entre as pessoas, né? Nós estamos aqui vivendo uma questão hoje de dicotomia social em prol da política, em prol da saúde, em prol de tudo que se pode pensar, até mesmo da própria jurisdição, tão discutida agora no Rio Grande do Sul, nesses últimos meses, com a paralisação dos serviços judiciários, com a paralisação dos tribunais por conta do hacker que entrou no sistema, enfim, tudo mais hoje é ponto de discussão. E é esta a razão que eu clamo para que sempre o direito material seja prestigiado. Não importa a fórmula, porque a fórmula a gente muda, o que não se muda é o destino das pessoas. Às vezes, uma decisão vai alterar o rumo de uma vida inteira? Vai, sem dúvida vai. Seja patrimonialmente, seja familiarmente, amorosamente, uma decisão vai influenciar nisso. Então, é por isso que o juiz deve, melhor, debruçar-se com mais afinco sobre o direito material. Esquecendo essas pequenas nuances que a própria doutrina nos traz, mas estabelecendo bem para as partes aquilo que elas merecem, que é o direito bem dito, que é o direito bem realizado, que é o direito bem dado às partes, entregue às partes como a verdadeira e, vamos dizer assim, legítima atividade da jurisdição brasileira. Então, é tudo isso aqui, né? Diz ele, finalmente, só para concluirmos aqui o que ele nos reporta, é certo que nem todos os procedimentos especiais do Código de 2015 permitem explicação tão aderente entre os planos material e processual. Ele diz também, há casos que não têm plano material nem processual. Por exemplo, eu vou pegar para vocês a notificação extrajudicial. A notificação é um instrumento dos procedimentos especiais. E a notificação não tem nenhum caráter, né, de união de direito material e processual, porque não tem processo, simplesmente, mas tem direito material. Eu quero notificar alguém para constituir este alguém em mora na obrigação de me pagar um valor, enfim, isso é uma notificação. E eu posso fazê-lo através do correio, com aviso de recebimento, MP, que significa mãos próprias de quem recebe, não é o carteiro, é o notificando a receber. Então, vejam, ele diz com muita propriedade isso, ele não pode dizer, como isso aqui é um padrão. Não há padrão no Código de Processo Civil novo. Não existe um padrão absoluto. Tudo aqui é relativo, tudo é relativizado, tudo é no pode ser ou pode não ser. Nada é no é. Dificilmente. Para se ter uma regra absoluta sobre as coisas do processo civil, isso é muito difícil. Por isso, gente, que eu vou dizer já,
a maestria do advogado, o bom senso acima de tudo. Desde ouvir no primeiro momento o seu cliente, desde responder-lhe a primeira pergunta, o bom senso tem que estar presente. Nunca responder a um cliente de forma assodada, rápida, impensada. Responder ao cliente sempre de maneira a dar a ele uma situação de bom senso, uma resposta de bons resultados previstos. Sem isso, nós colocamos o cliente muitas vezes num risco, né, desnecessário, entrar com uma ação por entrar, temos que brigar e tudo mais. O advogado hoje é um elemento, e vou falar muitas vezes nesse semestre com vocês, é um elemento de harmonização. O advogado não pode ser chamado de gladiador, porque o gládio dele é uma espada e deve derrubar com sangue o seu inimigo. Não tem nada disso. Nós hoje vivemos uma situação de harmonização. Nós temos que ser, antes de ser advogados, mediadores, psicólogos. Um confessionário que nós temos no nosso escritório, na nossa sala de visitas, de atendimento. É isso que nós significamos hoje para a nossa sociedade. Foi-se o tempo que tinha que botar a cabeça do colega na parede, lá, botar o cara num quadro lá, porque ganhei. Não ganhou. Na sociedade não se ganha, na sociedade se ajuda. Esta é a grande diferença que nós temos que ter como uma referência de vida. E a melhor forma de se pensar nisso, gente, eu vou dizer, é buscando o bem ao próximo. Aquele cliente que está nos procurando, desesperado muitas vezes, a solução, ainda que seja indigesta, salgada para ele, essa solução tem que ser dada. Mesmo que ele não queira ouvir aquilo que deveria ou que quereria ouvir. Um pai que chega a vocês, estou me separando, mas não quero deixar meus filhos. Se continuar nesse clima dentro de casa, vai ser um inferno permanente dentro da tua casa. Então vejam como são as vicissitudes, as nossas condutas que devem ser aqui teleguiadas pelo bom senso. Sempre, sempre em qualquer situação. E não apenas profissionalmente, eu lhes digo também na vida social, na vida familiar, de vocês com vocês mesmos, pensando sempre qual o melhor e o mais justo caminho a se adotar frente a uma situação de conflito ou de solução que está sendo ali buscada. Então, por hoje, nossa aula está aí terminada, já passamos um pouquinho do nosso prazo, e deixamos, então, aí mais tarde, deixaremos alguns elementos de doutrina para vocês, então, aí fazerem as necessárias anotações de apoio, né, ao nosso material aí do semestre. Tá bem, gente? Um beijo, meninas, um abraço, meninos. Vamos continuando por aqui e logo, logo já vou dar aquelas orientações a vocês das aulas que serão presenciais, né? Nós estaremos falando sobre isso, tá bem? Cuidem-se e tenham aí uma boa referência ao que nós falamos. Desculpem quando às vezes a gente se passa um pouco, né, do assunto, mas eu acho importante, eu acho prudente falarmos também da nossa própria humanidade, da nossa experiência. Tá bem? Fiquem com Deus. Obrigado.